Continuando então com o nosso estudo, a nossa série, as nossas aulas em João, capítulo 9. Estamos explicando o Evangelho segundo João completo. E para quem quiser o link para a playlist completa, a série completa, está no primeiro comentário fixado aqui no topo, neste canal, Firmeza da Verdade. Aproveite e já ative o sininho, marcando para todas, para que o YouTube sempre possa notificar você. Então vamos lá explicar a continuação do Evangelho segundo João. No vídeo passado explicamos o capítulo 8, bem interessante, aprendemos muitas coisas. Então, nessa aula, João 9, verso 1, caminhando então Jesus, Yahushua, viu um homem cego de nascença. Verso 2, e os seus discípulos perguntaram, tinham discípulos que caminhavam junto com o Messias. Mestre, quem pecou? Este ou seus pais para que nascesse cego? Eles perguntaram isso porque eles pensaram que o que aconteceu? Esse cara nasceu cego ou se tornou cego, criança, alguma coisa assim. E estava cego num estado de cegueira total, física, cegueira física, literal. Os olhos literais cegos, não enxergava nada. E naquela época era muito comum as pessoas pensarem assim, nossa, esse cara aqui deve ter feito alguma coisa muito errada, ou os pais dele fizeram uma coisa muito errada para ele nascer com essa maldição aí. Eles pensavam assim antigamente. Então por isso que perguntaram, quem é que pecou? Este homem cego que pecou, sei lá, uma coisa terrível, então ele foi amaldiçoado com cegueira, ou os seus pais para que nascesse cego? É uma pergunta, chega a ser meio ignorante, porque como assim que ele ia pecar se ele já nasceu cego? Como é que ele ia pecar dentro do ventre? É meio difícil. Mas é porque naquela época tinha essa concepção de que para algum mal, a pessoa está recebendo um mal ali, a pessoa devia ter feito coisa muito errada. Então eles até pensaram que os pais daquele cego pecaram muito para que então nascesse um filho assim. Entendeu? E aí daí o versículo 3 do Messias ele explica, respondeu, Yahushua, o Jesus. Nem ele pecou e nem seus pais, mas foi para que se manifestem nele as obras de Deus. Veja, sim, existe uma questão, como a gente viu lá em Êxodo. Por que eles também perguntaram aqui, voltando ao versículo 2, só antes de eu ir para o 3, para você entender um pouco melhor. Lá em Êxodo, meu irmão, a gente encontra os 10 mandamentos, o decálogo, Êxodo 20. Não terás outros deuses diante de mim, verso 3, não farás para ti mais escultura, não as adorarás, nem lhe prestarás culto, porque eu sou o Senhor teu Deus, Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos, até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem, ou seja, as pessoas, meu irmão, que vivem em iniquidade. O que é iniquidade? Viver como se não tivesse lei para obedecer. Então, pessoas ímpias, pessoas que não estão nem aí para a palavra, para os mandamentos, estão vivendo em iniquidade. E o Criador, ele visita, ou seja, ele pune essa iniquidade dos pais nos filhos, até a terceira e quarta geração. Então, veja, sim, existe, muitas pessoas aí estão inventando muitas coisas para as outras, sobre maldição hereditária, blá, blá, blá. Meu irmão, a única consequência de geração, de maldição que tem em respeito à geração é isso aqui. Sim, existe uma questão de que se os pais, meu irmão, eles, dependendo do que fazem de errado nessa terra, é óbvio que os filhos eles vão sofrer consequências também. Afinal, os pais não são abençoados. Dificilmente esse filho ele já vai nascer num lar idólatra. Meu irmão, é por isso que o mundo está abismo chamando abismo. Tá? Por isso que então os discípulos, porque tem até a terceira e quarta geração. Por isso que os discípulos lá em João, voltando agora para João, isso aqui está em Êxodo 20, tá?
Vamos voltar para João agora, capítulo 9, novamente, para você entender. Por que eles perguntaram isso? Eles acharam que os pais fizeram coisas muito, muito erradas e, será que foi por isso que nasceu cego? Perguntaram isso para o Messias, entendeu? Então o versículo 13 aqui é uma bomba. Nem ele pecou, e nem os seus pais. Mas então como que ele nasceu cego? Foi para que se manifestem nele as obras de Deus. Você tem noção do peso desse versículo aqui? Esse versículo aqui, irmão, está ensinando predestinação, está ensinando soberania exaustiva divina, está ensinando que não existe livre-arbítrio, está ensinando que o ser humano não é capaz de controlar bulhufas na vida. Sim, pode tomar certas opções, mas a palavra final, a determinação final, o destino final, quem determina, quem decreta é o Criador. Meu irmão, ele nasceu cego porque assim o Criador quis. É isso que o texto está dizendo. Mas como? Isso é injusto. Tu vai falar que o Criador é injusto? Romanos 9, está faltando você ler, né? A injustiça da parte do Criador? Não. Então, as pessoas, elas de fato, meu irmão, a maioria, infelizmente, não conhece. Não conhece o Criador de fato. Conhecem um deusinho fraco que não é o Deus das Escrituras. O Deus, para a maioria das pessoas, são elas mesmas. Eu posso, eu faço, eu escolho, eu quero, eu faço o que eu quero, a minha vontade, o meu livre-arbítrio é o escambau. Você não tem nada disso. Você tem livre agência, que são escolhas limitadas na sua vida. E todas essas escolhas estão dentro da vontade soberana do Altíssimo. Esta pessoa nasceu cega, meu. Esse homem nasceu cego. Culpa de quem? O cara estava cego muitos anos. E aí? Ele pecou? Não. Ele fez alguma coisa errada? Aqui não está dizendo isso. Os pais pecaram? Não. Palavra do Messias. Nem ele pecou, nem os pais. E agora? Como é que você vai atribuir isso, hein? Olha a continuação. Foi. Como assim foi? Foi o quê? Foi decretado. Foi a vontade divina. Foi porque o Criador quis. Para que se manifestem nele as obras do Altíssimo. Como assim? Porque aqui agora você vai ver que o Messias vai curar esse homem. Então já estava predestinado isso acontecer assim, este homem nascer cego, passar anos e anos e anos cego, total, para que lá em determinado momento da história, quando o Messias recém fosse começar o seu ministério, ele curasse esse homem e então manifestasse nele as obras do Criador. Tem noção disso? Aí tu vem me falar de livre-arbítrio aqui. Se não acredita nessa pataquada, livre-arbítrio, cara, é doutrina de homens. Soberbos e burros, inclusive. Tá aqui. E, meu irmão, você nascer cego é uma coisa... Vai dizer, olha só. É aqui que a soberania se manifesta de uma forma muito grande. Nascer cego é uma coisa boa ou ruim? Responda nos comentários. Você gostaria de ter nascido cego? Agora veja o que acontece. Aí é aqui que entra muitos ateus, cara. As pessoas viram ateus por causa disso. Não, mas então foi Deus que fez o cara nascer cego? Não, eu prefiro não acreditar em Deus, não. Mas foi. É Ele quem controla, meu. É Ele quem controla todas as coisas que acontecem. Uma vida humana, meu irmão, é uma coisa extremamente valiosa. Mais do que todas as coisas. Uma vida humana.
E o Criador fez ele nascer cego. Palavras do Messias. Meu irmão, isso aqui não é linguagem metafórica, isso aqui não é linguagem do observador, isso aqui não é simbologia, isso aqui não é o acaso que aconteceu e daí o Messias aproveitou esse acaso para dizer que foi assim, para que se manifeste agora as obras de Deus, ou seja, não, ele sem querer lá nasceu cego e agora eu vou curar. Não, meu irmão, não. Foi para que se manifeste. Mesmo isso aqui é decreto. Isso aqui significa vontade soberana divina. Isso aqui significa a própria soberania exaustiva do Criador em controlar as coisas nesse mundo. Inclusive o que acontece com a vida das pessoas, com as próprias pessoas, para que tudo ocorra conforme o Criador quer. Rômulo, mas isso aí é calvinismo. Rômulo, você é calvinista. Rômulo, isso é doutrina diabólica calvinista. Você tem problema mental? O que você tem, cara? Você tem demência? O que é, cara? Pega então a tua Bíblia e joga fora. Você é ateu. Porque você não crê nas próprias palavras do mestre que você diz servir. Você é um hipócrita. Em nenhum momento eu falo aqui calvinismo, doutrina calvinista, Calvino, muito menos. Bíblia, amigo, escritura, verdade, realidade que você rejeita, que as pessoas rejeitam. E por isso que o mundo está uma jossa. Porque as pessoas rejeitam a própria realidade. Não conseguem entender, aceitar. E é assim. Amigo, ele é soberano, você não é nada. Ele é o Criador. Quem é você? Você é uma neblina que logo se esvanece, uma fumaça que logo se dissipa, apenas um nariz cheio de ar e acabou. As árvores que estão lá fora na frente da sua casa são mais velhas que você, já existiam antes de você, e você vai passar daqui para outro lugar, para outro mundo, né, para o dia do juízo, e essas árvores também vão desaparecer depois, mas se você morrer amanhã, essas árvores vão continuar aí na frente da sua casa. As pedras que estão a terra existem há muito mais tempo. Quem é você, cara? Pode a criatura fazer alguma coisa contra o Criador? Pode a vontade da criatura prevalecer sobre a vontade do Criador? Então as pessoas não conhecem, cara, o Pai. Sim, ele faz essas coisas. Mas veja o que vai acontecer aqui. Verso 4. É necessário que façamos as obras daquele que me enviou enquanto é dia. A noite vem quando ninguém pode trabalhar. De noite, tudo escuro. Naquela época não tinha, meu irmão. Tecnologia de hoje, tá? Escuro total. As pessoas trabalhavam de dia. Só que aqui também tem uma outra alusão. É necessário que façamos as obras daquele que me enviou enquanto é dia, ou seja, enquanto o Messias estava nesta terra. No versículo 5 ele vai completar sobre isso. A noite vem, ou seja, quando a luz do Messias não estaria mais na terra, ele ia ser levado aos céus. Ele continua no verso 5, ó, enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Quando ele fala enquanto estou, eu ainda estou aqui. Mas ele já estava aqui dizendo que ele iria ser crucificado, glorificado, ia sair desse mundo, e o Messias saiu desse mundo. Né? E foi assunto aos céus. Então ele é a luz do mundo. Já vimos isso em capítulos anteriores aqui, que o Messias é a luz do mundo, né? Aqui está em João, né? Ó, a saber a verdadeira luz, João 1,9, que vinda ao mundo ilumina todo homem. João 8, nós vimos isso, a luz do mundo e tal, a luz que dá a vida e tal. Né? Então é necessário que façamos as obras, verso 4, voltando aqui. As obras, ó, já está falando que iria curar ele. Então no verso 6. Peraí. Ainda no verso 5. O Deus do Antigo Testamento é o diabo, é? Os profetas da Antiga Aliança são do demônio, do dragão. Isaías 42:6 vai fazer a referência a isso aqui. Eu sou o Senhor, te chamei em justiça, tomar-te-ei pela mão e te guardarei, e te farei mediador da aliança com o povo e luz para os gentios. Profecia messiânica.
Isaías é do diabo, é? Então rasga tudo da tua Bíblia, cara. Pode rasgar João também. Ateus. Todo marcionita é ateu. Filho do diabo. Verso 6. Dito isso, cuspiu na terra e, tendo feito lodo com a saliva, aplicou-o nos olhos do cego. Esse aqui era um fato que era para acontecer. Ele nasceu cego porque o Criador assim quis, passou muitos anos cegos, só para chegar nesse momento e o Messias curá-lo. Para que houvesse todo o alvoroço que você vai ver aqui nesse capítulo 9 de João. Um alvoroço. Curou. Verso 7, dizendo-lhe, passou o lodo, dizendo-lhe, vai, lava-te no tanque de Siloé, que quer dizer enviado. Ele foi, lavou-se e voltou vendo. Foi curado. E aí aqui algumas pessoas vão querer falar que o Messias usou aqui uma tecnologia quântica. O Messias usou aqui sei lá o que, cara. Porque teve que cuspir e misturar saliva com o lodo, né? Então aí passou... Enfim, eu não vou entrar aqui nesse mérito. Que ele usou meios. Mas sim, ele usou meios. A terra, barro e saliva. Por quê? Sinceramente, aí abre um leque de interpretações. Tem muitas pessoas falando um monte de coisa sobre isso, eu não vou entrar aqui nesse mérito, cara. Fato é que ele curou, ponto final. Tá? O problema é hoje, infelizmente, que eu já vi, e inclusive já reagi em vídeos sobre isso. O problema é hoje ter pessoas, falsos profetas, que pegam e cospem na cara das pessoas. Literalmente. Eu já vi isso aí. É uma coisa nojenta. Os caras fazem uma saliva e cospem na cara, passa no olho, sei lá do que, cospe dentro da boca das pessoas. Cara, esse neopentecostalismo desgraçado. E ele não cura ninguém, né? São fanfarrões, só para se dizer os espirituais. Semideuses. Irmão, o Messias é o Messias. Agora esses fanfarrões, esquece. Então ele lavou-se e voltou vendo. Depois que ele se lavou, voltou vendo. Então misturou aqui, né, a saliva, o lodo, a água. Aparentemente aqui, no mínimo 3 elementos principais. Terra, saliva do Messias e água no tanque de Siloé. Misturou esses 3 elementos e ele voltou vendo. Por quê? Meu irmão, apenas creia que o Messias curou. Acabou. Verso 8. Então os vizinhos e os que dantes o conheciam de vista como mendigo. Imagina, uma pessoa cega, ele não tem como trabalhar, não tem como fazer nada, ele era mendigo. Perguntavam, não é este o que estava sentado pedindo esmolas? O coitado vivia, olha só, você está vendo como é que é o Criador? Meu irmão, ele vivia pedindo esmolas, ele era um coitado, ele era um mendigo cego pedindo esmola. A vida dele foi isso. E porque o Criador quis. Livre-arbítrio? Livre-arbítrio? Pergunta para esse cego de nascença, cadê o livre-arbítrio dele? Pergunta para ele se Deus é justo ou injusto, de proibi-lo de ver o mundo, impossibilitando ele de trabalhar, de fazer qualquer coisa, e deixando ele ser um mendigo pedinte de esmola. Pergunta. Livre-arbítrio, amigo? Vai falar de livre-arbítrio para mim? Pergunta para o mendigo. Pergunta para o próprio Messias, que falou que foi assim para que se manifestasse nele as obras do Pai. E aí, arminiano? E aí, herege? Verso 9. Uns diziam, é ele, outros, não. Mas se parece com ele. Ele mesmo, porém, dizia, sou eu. Verso 10. Perguntaram-lhe, pois, como te foram abertos os olhos? Todo mundo ficou curioso. Até então, nunca ninguém tinha feito isso. Tá? De um cego voltar a ver. Na história. Todo mundo, como que o cara voltou a enxergar? Respondeu ele, o homem chamado Jesus fez lodo, untou-me os olhos e disse-me, vai ao tanque de Siloé e lava-te. Então fui, lavei-me e estou vendo. É a primeira vez aqui que esse homem, que era cego,
foi curado. Explicou. Foi isso que aconteceu. Ele falou pela primeira vez isso aqui. Vai contando aí, primeira vez, tá? Verso 12. Disseram-lhe, pois, onde está ele? Respondeu, não sei. As pessoas queriam saber onde é que estava o tal do Jesus que curou. E não sabia. Levaram, pois, aos fariseus. O que dantes fora cego. Pronto. Aqui, cara. Era para acontecer isso. As pessoas, os vizinhos lá levaram agora para os fariseus. Os religiosos da época. 14. E era sábado. O dia em que Jesus fez o lodo e abriu os olhos. Pronto. Aqui foi. Não podia fazer nada no sábado, né? Sendo que o Messias já tinha falado aqui, ó, anteriormente. Por um acaso, cara, você vai deixar de fazer o bem só porque é sábado? Infeliz. Então era sábado. Para os fariseus não podia fazer nada no sábado. Entendeu o problema? Os fariseus, como eu já expliquei em vídeos passados, eles não entendiam, cara. Eles não entendiam o lado espiritual da lei. Para eles era muito literal. E o Messias veio explicar que não é bem assim. Você não vai deixar de fazer o bem só porque é sábado. Entendeu? Porque o sábado foi, o Shabat, originalmente em hebraico, Shabat, foi feito para você simplesmente descansar o corpo e a mente. Agora isso não significa que você vai deixar de fazer o bem, tendo essa oportunidade. Isso aí já é farisaísmo, legalismo. Verso 15. Então os fariseus, por sua vez, lhe perguntaram como chegar a ver. Pronto, os vizinhos trouxeram aquele cara para os fariseus. E agora perguntaram de novo. Perguntaram, como que você chegou a ver? Ao que ele respondeu, aplicou lodo aos meus olhos, lavei e me estou vendo. Veja que agora pela segunda vez o homem já explicou aqui, vai contando. Ele já está reduzindo a explicação. Verso 16. Por isso alguns dos fariseus diziam, este homem não é de Deus porque não guarda o sábado. Diziam outros, como pode um homem pecador fazer tamanhos sinais? E houve dissensão entre eles. Os fariseus estavam cheios de inveja. Quer saber uma evidência de um filho do diabo? Invejoso. Invejoso. Nojento invejoso. Inveja. Ficam com raiva por causa do sucesso do outro. Ficam com raiva porque o outro faz coisas que eles não fazem. Inveja. Obra da carne. Gálatas 5. Filho do diabo. Olha, pronto, não guarda o sábado. A primeira coisa que um filho do diabo vai querer apontar nos outros é um suposto erro. Filho do diabo. Pronto, esse homem não é de Deus, não. Por quê? Porque não guarda o sábado. O Messias, meu irmão, ele veio aqui para cumprir propósitos específicos. Eles diziam que não guardava o sábado, mas não era isso. É que o Messias fazia o bem também no sábado. Nossa, para os fariseus não pode não. Nem para os fariseus modernos, né? E chamavam o Messias de pecador, os fariseus. Como pode um homem pecador fazer tamanho sinal? Pecador por quê? Porque na cabeça deles o Messias não guardava o sábado. Então ele era pecador. Como que ele pode ser de Deus se ele viola o sábado? Então eles pensavam assim. Então na cabecinha dos fariseus, limitada espiritualmente falando, esse homem não podia ser, o Messias não podia ser de Deus. Entendeu? Verso 17. De novo, pela terceira vez, perguntaram ao cego: que dizes tu a respeito dele, visto que te abriu os olhos? Terceira vez perguntaram já para o cara. Ele resumidamente respondeu: que é profeta. Respondeu ele. Então, o cego já estava reconhecendo o poder do Messias. Lógico, imagina, né? Foi curado por ele. 18. Não acreditaram os judeus que ele fora cego e que agora via, enquanto não lhe chamaram os pais. E lembre-se, judeus aqui, amigo, não são todos. Eram alguns, apenas aqueles fariseus que estavam ali. Não todos. Nunca se generalize. E os interrogaram.
Os fariseus, os judeus, alguns dos judeus que estavam ali, interrogaram os pais daquele, porque não estavam acreditando. Não, não é possível. Chegaram nos pais desse homem que era cego e perguntaram: é este o vosso filho de quem dizeis que nasceu cego? Como, pois, vê agora? Os fariseus estavam totalmente incrédulos e, de uma forma incessante, perseguindo isso aqui tudo. Como que o cara pôde ficar cego se o cara que supostamente curou ele viola o sábado? Não é possível. Tá? Como é que vê agora? Verso 20. Então os pais responderam: sabemos que este é o nosso filho que nasceu cego. Então confirmaram: é assim o nosso filho, nasceu cego. Mas não sabemos como vê agora. Ou quem lhe abriu os olhos, também não sabemos. Os pais dele não tinham presenciado nada. Então perguntai a ele. Idade tem, falará de si mesmo. Os pais desse homem falaram isso aqui para os fariseus. Perguntem a ele pode falar por si mesmo. Verso 22 explica por que falaram isso. Isto disseram seus pais porque estavam com medo dos judeus, porque estes já haviam assentado que se alguém confessasse ser Jesus o Cristo, ou seja, Yahusha, o enviado, fosse expulso da sinagoga. Os judeus já estavam determinando ali, né, restrições contra as pessoas que estavam confessando o Messias. Então, para você ver o que o Messias estava causando, um verdadeiro alvoroço. Né? Um alvoroço do bem. Né? Um alvoroço do bem. Porque só filhos do diabo não estavam aceitando isso. Novamente, quando a Bíblia fala aqui, meu irmão, com medo dos judeus, tem que entender esse contexto. Temos que repetir aqui porque as pessoas não entendem. Não são todos os judeus. Porque tem muita gente que demoniza judeu em geral. E não pode ser assim. Eu já falei, cara. Existem pessoas malignas em todos os povos. Vou repetir. Em todos os povos existem pessoas malignas. Isso não significa que todo um povo é maligno. Porque a eleição para a salvação hoje atingiu pessoas de todos os povos. Então eles já estavam querendo restringir pessoas disso aqui e expulsá-las da sinagoga, todo mundo que confessasse o Messias. Então os pais daquele já estavam com receio. Perguntei lá, porque a gente não sabe nada disso não. Estes judeus aqui na época tinham muito poder, tá? Muita influência. Verso 23. Por isso é que disseram os pais, ele tem idade, interrogai-o. Verso 24. Então chamaram pela segunda vez o homem que fora cego e lhe disseram: olha só, tu tem que dar glória a Deus, o Pai. Nós sabemos que esse homem é pecador. O que aqueles fariseus falaram para o homem que era cego? Que ele tinha que dar glória ao Criador, ao Pai, ao Deus do Antigo Testamento. A Deus. A Yahuwah. Em hebraico seria Yahweh. E não a Jesus, e não ao Messias. Por quê? Porque o Messias é pecador. Eles pensavam. E eles falavam isso. Tá. Então, como o homem que era cego, ele estava atribuindo que foi curado pelo Messias, os fariseus, não. Você tem que atribuir essa cura ao Criador, não ao Messias, não. Então, inveja, né? Os fariseus, pura inveja, né, cara? Aqui tem uma passagem em Josué. Então disse Josué a Acã, filho meu, dá glória ao Senhor, Deus de Israel, e a ele rende louvores e declara-me agora o que fizeste, não me ocultes. Verso 25. Ele retrucou: se é pecador, não sei. Uma coisa sei, eu era cego, e agora vejo. Ou seja, ele não estava querendo saber. Ele só sabia que estava vendo agora. Verso 26. Perguntaram-lhe, pois, que te fez ele? Como te abriu os olhos? Pronto, aí. Novamente, aqui encheu o saco do coitado, que foi curado.
os fariseus não se aguentavam e insistiram, como que isso aconteceu? Como é que ele abriu os olhos de vocês e tal? Os fariseus queriam saber como é que isso aconteceu. Verso 27, e eles respondem, olha só, já vou-lo disse e não atendestes, por que quereis ouvir outra vez? O homem já estava de saco cheio. Porventura quereis vós também tornar-vos seus discípulos? Esse homem que era mendigo, pedindo esmolas, que era cego a vida inteira, não estava nem aí para quem eram esses fariseus, cara. Falou, vocês também querem ser discípulo dele? Esse mendigo não tinha medo dos fariseus. E já tinha explicado como é que foi isso. Ele fez o lodo lá e tal, mandou me lavar e foi curado. 28. Então o injuriaram e lhe disseram, discípulo dele és tu, mas nós somos discípulos de Moisés. Então o injuriaram, provavelmente os fariseus xingaram muito este homem que foi curado. Tá? O injuriaram, é isso, xingaram ele de alguma coisa. Seu isso, seu aquilo. O discípulo dele é tu, mas nós somos discípulos de Moisés. Veja a limitação, né, mental, espiritual desses fariseus aqui. Né, discípulos de Moisés. Por quê? Porque eles seguiam religiosamente a Torá. Na verdade, nem seguiam tão religiosamente, porque eles eram hipócritas. Muitos, não todos, muitos que estavam aqui. Né. Eles sabiam que estava na lei, mas eles queriam acusar os outros. Mas nem eles obedeciam. O Messias vai falar isso aí depois também, né? Na Mateus 23 também. Então, estavam com raiva do homem. Verso 29. Sabemos que Deus falou a Moisés. Tá, e aí de fato, o Criador de fato falou. Mas este nem sabemos de onde é. Imagina, o Messias ele vem e começa a fazer essas coisas. Esses fariseus não tinham conhecimento, nem discernimento espiritual. Então, Moisés, como já era um negócio milenar, eles tinham mais conhecimento do que estava escrito. Agora, imagina, vem um cara novo e tal, começa a falar essas coisas, fazer essas coisas. De onde é que é esse cara? O que ele está fazendo? Então, literalmente, gerou todas essas dúvidas nos fariseus. E inveja, principalmente. Respondeu-lhe o homem, nisto é de estranhar que vós não saibais de onde ele é. E contudo me abriu os olhos. Até esse homem, esse mendigo que era cego foi curado, estava entendendo que esses fariseus estavam em contradição. Porque como que vocês não sabem de onde que ele é, se o que ele está fazendo condiz com as obras do Altíssimo? Vocês não dizem que são do Altíssimo? Entendeu? Verso 31. Sabemos, o próprio mendigo que continua falando, o mendigo, né, o que foi curado. Sabemos que Deus não atende a pecadores. Quando fala pecadores aqui, irmão, é iníquos. Pessoas que vivem na prática do pecado, na prática da iniquidade. E não simplesmente pecadores, porque pecadores todo mundo é. Entendeu? Então, essa palavra aqui ela tem que ser melhor analisada. Tá? É a prática da iniquidade, é diferente. Ou seja, sabemos que Deus não atende a pecadores, ímpios, não regenerados. O Criador não ouve a oração, o Criador não atende. Tá? Um filho do diabo, um ímpio, um falso profeta, um falso mestre, um iníquo, uma pessoa que vive em prática de iniquidade, ela não é salva, ela não é convertida. O Criador não age por esta pessoa, não atende uma oração dessa pessoa. Essa pessoa está agindo por outra entidade e muito provavelmente maligna, espiritual maligna, demoníaca, que pode simular os dons do Espírito. Entendeu? Tem passagem aqui na Bíblia. Vou ver se eu encontro aqui. Ouvido ou atendido está em Salmo. Vixe. Eu já acho aqui. Se eu no coração contemplar a vaidade, o Senhor não me teria ouvido. Isso aqui
É um salvo escrevendo. Isso aqui é inspiração divina. Salmos 66. Ao mestre de canto, aclamai a Deus toda a terra, salmodiai, dizei a Deus, o inário de Israel. Provavelmente foi Davi que escreveu. E Davi, meu irmão, escolhido profeta, salvo, regenerado, rei de Israel, inspirado a escrever grande parte das escrituras, ele fala: se eu no coração contemplar a vaidade, o Senhor não me teria ouvido. Tá? Outra tradução aqui, ó. Mas se eu tivesse guardado maus pensamentos no coração, o Senhor não me teria ouvido. Tem momentos em que até a oração do salvo não é ouvida. Isso aqui não está apenas na antiga aliança, mas também na nova, em Pedro. Em Pedro você vai ver, primeira carta de Pedro 3, 7. Maridos, vós igualmente vivei a vida comum do lar, com discernimento, e tendo consideração para com a vossa mulher como parte mais frágil. Tratai-a com dignidade, porque sois juntamente herdeiros da mesma graça de vida, para que não se interrompam as vossas orações. A oração do salvo pode ser interrompida devido a muitas coisas. É por isso que João 9, versículo 31, sabemos que Deus não atende a pecadores. Compreendeu? Mas, pelo contrário, se alguém teme a Deus e pratica a sua vontade, a este atende. Verso 32. Desde que há mundo, jamais se ouviu que alguém tenha aberto os olhos a um cego de nascença. Por isso todo o alvoroço que aconteceu. Nunca na história um cego de nascença tinha sido curado assim. Foi um grande milagre aqui do Messias. 33. Se este homem não fosse de Deus, nada poderia ter feito. O mendigo está falando isso. O cego que foi curado. Está falando aqueles fariseus. Mas os fariseus retrucaram, claro. Tu és nascido todo em pecado e nos ensina a nós? Parece que tem algumas pessoas que estão por aí, né, hoje ainda bostejando nas redes, na internet, né, se achando os bambambam, e falam exatamente a mesma coisa. Quem é tu? Falam isso pra mim, cara. Falam isso pra mim. Quem que esse Rômulo pensa que é? Porque antes de ele nasceu já pregava. Parabéns. Apenas prega então o evangelho. Simples. Mas a inveja fala mais alto, né? A pessoa quer se achar mais que as outras. Quem é você? Tu é nascido todo em pecado e nos ensina a nós? Fala a mesma coisa pra mim, cara. Sabe quem é que fala esse tipo de coisa aqui? Ímpio, fariseu, filho do diabo. E nisto se revela quem é quem. Nisso se revela quem que é salvo e quem não é. Nisso aqui se revela quem é que realmente faz a vontade do Pai, quem que é invejoso, pratica obra da carne e vai para o lago de fogo. Simples assim. A primeira coisa que um filho do diabo vai acusar o outro, tu que é pecador. Tu é nascido todo em pecado. Olha o coitado do mendigo aqui que simplesmente não teve culpa nenhuma de ter nascido cego e foi acusado de ter nascido todo em pecado. E os fariseus, todos pomposos, se achando os bambambam, tu quer ensinar nós? Parece até uns fariseus modernos aí que eu, infelizmente, conheço. Interessante isso, né? Como casa certinho com o comportamento dos bodes atuais, dos bodes loucos, né? E o expulsaram. Expulsaram o coitado que não teve culpa de nada. É assim que um filho do diabo age. Soberba, inveja e ódio.
35. Ouvindo Jesus que o tinham expulsado, encontrando-o, lhe perguntou. O Messias ouviu de alguém que tinha expulsado ele da sinagoga ali, diante dos fariseus. Então o Messias foi ao encontro dele e perguntou, crês tu no Filho do Homem? E essa palavra aqui, temos que explicar para as pessoas, essa palavra crês, é óbvio, né? Psteuis, leve forma flexionada de pistes, que é depositar toda a confiança. Não é acreditar que ele existe. Os fariseus acreditavam que Jesus estava ali, que ele existia. Os demônios sabem que ele existe. Os demônios se submetem ao Messias. Essa palavra crer não é acreditar. Será que temos que desenhar para as pessoas? Vem da raiz pistes, fé. Depositar toda a confiança não é a mesma coisa que acreditar. Isso aqui é etimologia grega. Tem nada a ver com que analfabetos funcionais pensam que se trata apenas de língua portuguesa. Crês tu no Filho do Homem? Está falando dele mesmo. No Messias, ele quer dizer. Tu crê de fato, tu deposita a sua fé de fato? 36. Que é o método salvífico. Ele respondeu e disse, quem é, Senhor, para que eu nele creia? Ele ainda não estava entendendo o que era o próprio Messias. Quem é? Eu quero saber quem é, para que eu possa crer. O Messias... Meu irmão, está aqui a diferença entre bode e ovelha. Esse mendigo curado era ovelha. Crês tu? Cadê ele para que eu possa crer? E os fariseus? Não, você é pecador. Bode, ovelha. Compreendeu? Livre-arbítrio? Não, amigo. Eleição. 37. O Messias diz, já o tens visto. E é o que fala contigo. Imagina o Messias chega na tua frente. Crês tu? Cadê? Já o tem visto. É o que fala contigo. Ah, cara, é impressionante. Verso 38. Então afirmou ele, creio, Senhor. Ele creu, depositou toda a confiança. Veja, isso aqui não é acreditar, amigo. Acreditar até demônio acredita. Porque sabe da existência. É crer, ó a palavra grega. Pisteuo. Vem de pistes, fé. Creio. Deposito toda a confiança. Demônio não deposita toda a confiança. Por isso que demônio acredita. Por isso que falso profeta acredita. Por isso que filho do diabo acredita. Porque sabe que existe, mas não crê. Não deposita confiança. Etimologia grega. Kyrie, Senhor, que vem de Kyrios. Já reconheceu o senhorio do Messias. Imediatamente, os fariseus reconhecem o senhorio do Messias? Não, é um pecador, filho do diabo. Para os fariseus. Creio, Senhor. E o adorou. Reconheceu a divindade do Messias. Que sim, ele possui divindade. (39) Prosseguiu então o Messias, Jesus, Yahushua HaMashiach no hebraico. Eu vim a este mundo para juízo. Essa aqui vai para todo mundo que acha que Jesus é só amor, né? Só amor. É. As pessoas não lêem Bíblia, cara. Eu vim a este mundo para juízo. A fim de que os que não veem, vejam. Está falando aqui espiritual já. Não é, ele não veio só para curar cego, não. Físico. A fim de que os que não veem, vejam. No momento em que o eleito ainda não conheceu o Evangelho, ele não está vendo, está cego espiritualmente. Quando o Messias aparece na frente dele com o Evangelho, com a palavra, ele então começa a crer. Então ele começa a ver. Isso está lá em João 3. Como nós já explicamos.
Não pode ver o reino sem primeiro nascer de novo. Por isso é necessário nascer de novo, Nicodemos. E os que vêm se tornem cegos. Veja, vou repetir para que você entenda. O Messias diz: eu vim a este mundo para juízo. É juízo. Sim, ele veio salvar alguns, mas os outros vão ser condenados por causa disso aqui. A fim de que os que não vêm vejam e os que vêm se tornem cegos. Livre-arbítrio, é? Vontade humana, é? Você tem poder de escolha? O Messias veio para esse mundo, olha bem, para os que vêm se tornem cegos. Não é para salvar todos. É para salvar todos? Aonde? Ele quer salvar todos? Por que ele não pregou o evangelho para os fariseus? Para os fariseus ele exortou, chamou de filho do diabo. Não estava nem preocupado em pregar para eles. Ele se manifestou às ovelhas. Não a todo mundo não, meu. E ele, olha, cara, eu fico perguntando, cara, é por isso que eu não debato com ninguém, porque não adianta. Não tem nem... É perda de tempo. Só as ovelhas importam. Só os eleitos importam. Nós vamos pregar aqui para todo mundo, não. Eu prego para todo mundo. Mas eu sei que só vai crer no Messias os eleitos. Bíblia. Ele mesmo veio para juízo. As ovelhas que não viam vão ver. Os bodes que acham que já vêm vão se tornar cegos, não vão crer. João 3. Nós encontramos... Vamos voltar lá para cima, que é onde está aqui, ó. Nicodemos. Em verdade, respondeu o Messias, em verdade te digo que se alguém não nascer de novo não pode ver o reino. A regeneração precede a fé. Não vem depois da fé. Precede a fé. Você não pode ver o reino, você não pode entrar no reino, ele vai dizer aqui no versículo 5 depois, se você não nascer de novo. Então, você tem que primeiro ser uma nova criatura para poder entrar, para poder ver, para poder crer, para poder se arrepender. A regeneração precede a fé e não o contrário. Logo, não existe livre-arbítrio, isso é papo furado. Primeiro, você é regenerado por um milagre, pela vontade do Criador. Ao ouvir o evangelho, o eleito crê. A fé vem pelo ouvir e ouvir da palavra. Romanos 10, 17. A fé vem, meu irmão. Vem de fora, vem da própria palavra. Em você. Por isso que o eleito crê. A fé vem pelo ouvir. E o ouvir pela pregação. Romanos 10, 17. Então você começa a crer. Por que o ímpio ouve o mesmo evangelho e não crê? Porque é ímpio, é bode. Acabou. Não tem que perder tempo, cara. Explicando o óbvio. Romanos 10, 17. A fé vem. A fé não sai de você. A fé vem até você. Olha a palavra. Pela pregação. Alguém está pregando o evangelho, irmão. Está saindo poder ali. Junto com esse poder da pregação da palavra, a fé. E a pregação pela palavra de Cristo. Do Messias. Então, isso aqui é tão verdade que nós encontramos a corroboração disso em Tito 1. A fé que é dos eleitos de Deus. Não é para todo mundo. Não é para todos. É só dos eleitos. Só tem efeito nos eleitos. E por isso você vê que os fariseus não criam. Até hoje, meu irmão. Tem ateu, tem bode, tem falso mestre que não crê. Não crê. Só acha que crê. Só acha que crê. Mas a semente não germinou. Eles conhecem a Bíblia, eles pregam a Bíblia, eles falam da Bíblia, eles falam de Deus, falam de Jesus, falam do Messias e não crê.
A semente não germinou, é só da boca para fora. Olha aqui. Você tira esta prova através das obras, do comportamento e do que eles falam e fazem hoje em dia. Se a pessoa continua cega espiritualmente, vivendo em iniquidade, cometendo crimes, calúnias, mentiras, blasfêmias, idolatrias, hipocrisias, ela ainda é cega, ela não foi convertida. Por mais que diga que foi. As vossas obras testificam contra vós. A evidência da salvação, da regeneração, da conversão são bons frutos e não dom. Compreendeu? Verso 40. Alguns dentre os fariseus que estavam perto dele perguntaram-lhe: acaso também nós somos cegos? Os fariseus, no cúmulo da cegueira, não estavam reconhecendo que sim, estavam cegos. O Filho do Altíssimo estava fazendo as obras do próprio Pai na cara deles. E eles não estavam crendo. Por quê? Cegos. Cegos espirituais. Não eram ovelhas. Não eram eleitos. Por isso que o Messias falou isso aqui. E alguns fariseus ouviram o que o Messias falou. O próprio Filho do Altíssimo falou. Eu vim a este mundo para juízo. É para que os que não veem vejam, as ovelhas se convertam, passam a crer no Evangelho, então possam entrar no reino. E ao mesmo tempo, os que veem, como assim os que veem? Eles veem o Messias, eles veem o Evangelho, eles estão vendo o reino? Não, eles acham que vêm. E por achar que veio já se dizer salvo, somos filhos de Abraão, somos discípulos de Moisés, somos salvos, somos isso, aquilo, se tornem cegos. É a cegueira na própria soberba e ignorância. Eles acham que vêm, mas estão vendo apenas o mundo físico e não o espiritual. É o espiritual, meu irmão. Eles são cegos para o mundo espiritual, não são cegos literais. Os fariseus aqui, o Messias não veio para deixar fariseu cego literal, fisicamente, espiritualmente. E esses se tornem cegos, é só mantê-los no estado que está. Porque não creem no Messias. Inclusive eu ia explicar aqui e não expliquei. Lá em João 3 nós vimos aqui, mas ele continua. Quem nele crê não é julgado, o que não crê já está julgado. Já está cego, porque não crê. Já expliquei isso aqui tudo sobre as obras, né? Os homens amaram mais as trevas do que a luz. Não vêm até a luz porque as suas obras não sejam reprovadas. E nós já explicamos isso aqui em vídeo passado. Voltando para João 9, para nós encerrarmos. Então ele falou isso aqui. E alguns dos fariseus ouviram isso e falaram: acaso também nós somos cegos? Sim. Sim. A soberba daqueles fariseus que estavam ali era tamanha que eles não conseguiram enxergar a própria cegueira. Nada diferente dos fariseus modernos de hoje. Versículo 41. Respondeu o Messias: se fosseis cegos, não teríeis pecado algum, mas porque agora dizeis, nós vemos, subsiste o vosso pecado. Olha a profundidade da sabedoria do Messias aqui. Porque essa pergunta aqui foi irônica dos fariseus, foi sarcástica, eles não estavam se considerando. Acaso também nós somos cegos? Messias, se vocês realmente fossem, ou seja, no momento ali, antes da conversão, a ovelha ela ainda não enxerga. Por isso tem que haver a pregação. Então não teríeis pecado nenhum. Vocês iriam se converter. E agora crer. Mas não. Vocês estão dizendo o quê? Nós vemos. Nós vemos o mundo espiritual. E não vê nada.
Por isso subsiste o vosso pecado. O Messias aqui já fechou. Olha só, Deus quer salvar todos? Por que o Messias nesse momento aqui não pregou para eles? Apenas disse, o pecado de vocês permanece. Nem perdeu mais tempo. Quer salvar todos? Por que o Messias não insistiu aqui? Hein? Por que o Messias não jejuou por eles, não orou por eles? Você sabia que o Messias não ora por todos? Nós vamos ver isso aqui lá em João 17. João 17, verso 9 e 20. Oração sacerdotal, minutos antes do Messias ser levado para a crucificação, para o julgamento ali de Pilatos e tal, dos fariseus. Estava só ele e os discípulos aqui. Ele fala, numa oração, é por eles que eu rogo, não rogo pelo mundo, mas por aqueles que tu me deste, porque são teus. Acabou. Quer salvar todos, arminianinho? É? Tu é burrinho? Ou tu gosta de ser filho do diabo mesmo? Por eles, pessoas específicas, e ele ainda fala, não rogo pelo mundo. Mundo aqui, meu irmão, ímpios. Filho do diabo. Por quê? Porque não há a possibilidade de um bode, de um filho do diabo ser convertido. Simples assim. Somente aqueles que o Pai deu, mas por aqueles que me deste, porque são teus, só esses podem se salvar. E é por isso que o Messias orou por eles, rogou por eles. Quer salvar todos, amiguinho? Tu é burrinho? Ou se faz de idiota para passar bem? O Messias não insistiu em pregar para esses fariseus aqui. Mas não quer salvar todos? Não. Aí vai vir um imbecil. Com algum textinho, né? De Timóteo. Para dizer que o Criador quer salvar todos. É mesmo? É mesmo? É mesmo? É mesmo? Inclusive não tem só de Timóteo, né? Também tem de outros Atos, Pedro e outros. 1 Timóteo 2,4. Já expliquei isso aqui em vídeos. Ele deseja que todos os homens sejam salvos. É? O contexto. Antes de tudo, pois exorto que se use a prática de súplicas, orações, intercessões, ações de graça em favor de todos os homens. Que todos os homens é isso aqui? Todos, palavra grega, pantes, que eu já falei que existe. Aqui está panton, todos os homens, anthropon, ou seja, panton, anthropon, todos os homens. E aqui não é só homens, anthropon é humanidade, ou seja, todas as pessoas em geral. E só que a palavra todo está ligada a um grupo de pessoas ou classe de pessoas. Isso aqui é regra básica gramatical do grego. Em favor ao contexto, reis e de todos que se acham em vista de autoridade. É esse que é o todos. Eleitos das autoridades, para que vivamos vida tranquila. Olha o contexto. Vida tranquila, mansa e com toda piedade e respeito. Isto é bom e aceitável de Deus, nosso Salvador, o qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Agora, pergunta, que todos os homens são isso aqui? Meu irmão, eleitos das autoridades e não todo mundo sem exceção. Do contrário, isso aqui contradiria João 17, verso 9 e verso 20, que nós acabamos de ver. O Messias não roga pelo mundo. Então nós temos o Messias não rogando por todo mundo e aqui Paulo dizendo que é para orar por todo mundo. E agora, cara? Ou você rasga Paulo da tua Bíblia ou tu rasga o Messias. Os dois não dá. Se você é ignorante, você vai ter que fazer uma coisa dessa. E aí, meu? Alguém quer debater com Bíblia aqui? Sério, cara? Por isso que eu não perco tempo em debate. Porque não sobra nada. Paulo está dizendo para você orar por todo mundo. O Messias em João 9, acabamos de ver. Em João 17, 9, acabamos de ver. Não rogo pelo mundo. E agora? É todo mundo? Cadê, velho? Então é lógico que existe um contexto que as pessoas ignoram. E por isso que gera heresia.
Simples assim. E além disso, se ele primeiro deseja, não tem nada a ver. Não deseja, ele decreta. O Criador não deseja, amigo, ele decreta a salvação das pessoas. O qual deseja que todos os homens sejam salvos. A pessoa só pega isso aqui da Bíblia e ignora todo o resto, né? Claro, é fundamento uma doutrina. Sabe o que é isso aqui? Universalismo, heresia. Se ele deseja que todo mundo seja salvo, mas todo mundo não será salvo, o que acontece? É um Deus frustrado, não é Deus. Por quê? Porque a vontade dele não está sendo cumprida. E ele também não é soberano. Meu, rasga a tua Bíblia, vira ateu, cara, vira ateu logo. E tem mais. O qual deseja que todos os homens sejam salvos e, tem um plus aqui, e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Sério? O Criador quer que toda a raça humana chegue ao pleno conhecimento da verdade? É? Então isso acaba de contradizer tudo que nós vimos lá em João 9. Que o próprio Messias falou que veio ao mundo para trazer juízo para que os que veem se tornem cegos. Ele quer que todo mundo chegue ao pleno conhecimento da verdade, sejam salvos. Mas o Messias veio para tornar os que se acham salvos se tornem cegos. Conhecimento nenhum. E agora, velho? Me diz. Eu tenho que rir para não chorar, cara. Para não chorar da ignorância de pessoas que isola versículozinho para sustentar doutrina diabólica arminiana. Se o Criador quer salvar todos e todos não são salvos, ele é um Deus frustrado. E aí contradiz Jó 42:2, que eu vou abrir aqui agora. Que diz o quê? Bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Se os planos do Criador é salvar todo mundo, deseja que todo mundo seja salvo e chega ao pleno conhecimento da verdade, rasga da tua Bíblia Jó, amiguinho. Tu é ateu. Por isso que eu falo, todo arminiano que defende o arminianismo, cara, militante gospel da doutrina diabólica arminiana, herege. Herege. Falso mestre. Herege, falso mestre. Enquanto a Bíblia fala que nenhum dos teus planos pode ser frustrado, nós encontramos os arminianos dementes falar, não, ele quer salvar todo mundo. Mas então é um Deus frustrado. Os planos dele estão sendo frustrados, cara, porque ele quer salvar. Mas daí o ser humano, cara, o livre-arbítrio humano. Os arminianos chegam a salivar pela boca. O livre-arbítrio. Livre-arbítrio? Sobrepõe-se sobre a vontade do Criador. Isso é loucura. Isso é diabólico, meu. Isso é diabólico. Filho do diabo. Esses desgraçados dizem que o Criador não pode violar a vontade humana. O livre-arbítrio humano. Quer salvar todos. Jó 42:2 mandou um recado para você. Não quer salvar não. Porque se ele quiser salvar todos, todos seriam salvos. Porque nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Porque tudo podes. Se ele tudo pode, por que ele não salva todo mundo? Aí entra o livre-arbítrio. Porque não pode desrespeitar o livre-arbítrio humano. Se ele sabe que está todo mundo condenado, cara, é um poço de ignorância que é bizarro. Bom, não vou nem mais perder tempo com isso. Vamos voltar lá para João. Heresias refutadas, falsos mestres e falsos profetas colocados no seu devido lugar. E o Messias não quis estender a conversa com os fariseus e muito menos pregar para eles. Falou, é isso aí mesmo, cara, vocês são cegos mesmo e o vosso pecado subsiste. Acabou. Não vou perder tempo com vocês. E aqui em João 10, ele vai ainda terminar de destruir. E em João 10, ele vai continuar
E ele não vai insistir. Ele vai dizer que a ovelha ouve a voz. Bode não. Está aqui. Por isso que a ovelha crê. Próximo vídeo. João 10. Não perca. Deixa o joinha, deixa o like, compartilha, se inscreva. Ative o sininho. Me siga nas redes Rômulo Marasquim. No Telegram e Instagram. Link para a playlist completa. Primeiro comentário fixado no topo. Abraço, até a próxima. Que Deus abençoe.